para o Hiroshi Nishitami. Ele aí que está na foto, né, com a Daniele Nishitami também. Hiroshi, um abração, muitas felicidades para você. Então, dando o convite aí para o Festerê. Tudo de bom, muita saúde, paz e sucesso para vocês. Bom, agora vamos falar aí sobre sexualidade, gente, porque no casamento a sexualidade exerce papel fundamental e é indispensável para o bom relacionamento, né? Entre os cônjuges. Esse é o nosso assunto agora à tarde com a sexóloga e palestrante Carla Gianni. E o canal está aberto para vocês interagirem com a gente. 4599254747. Vai lá. Boa tarde, Carla. Bem-vinda ao nosso Ver Mais. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu sei que você está passeando aí na região, passeando e trabalhando, né? É, mais aí trabalhando, aproveitou viu? um tempinho para vir aqui com a gente também, mineira. Isso. Passeando não, gente, tá trabalhando, tá? Aproveitou para passear um pouquinho aqui no Paraná. E eu queria que você falasse pra gente sobre esse assunto que é tão importante, Carla. Por que ao passar dos anos a sexualidade no casamento, ela vai esfriando? Principalmente agora com a pandemia, as pessoas acabaram deixando um pouco de lado, né? Exatamente. Primeiramente, boa tarde, que prazer estar aqui no Ver Mais com você. Que delícia estar no Paraná. Eu sou apaixonada pelo Paraná, tá? Que estado. Então, as pessoas acabaram se abandonando um pouco em se tratando de vida sexual, né? E na pandemia isso ficou evidente. Mas para casais que já estavam em crise no relacionamento. Na verdade, a pandemia foi um momento em que muitos casais tiveram a oportunidade de se aproximarem novamente. Estavam mais tempo em casa também. Estavam mais tempo em casa, tiveram mais tempo, estavam mais descansados. E o que foi para muita gente um problema, foi para outros casais uma solução. Ter tempo também traz qualidade de vida sexual. E o que os casais, Carla, pode fazer assim para não deixar a sexualidade cair na casualidade, aquela coisa, aquela rotina? Esse é o grande desafio das pessoas, né? Então, eu acho que é o seguinte, o segredo é voltar a namorar. Todo mundo fala o seguinte, olha, eu gostaria tanto que o meu relacionamento fosse como era na época que a gente namorava. O que fazíamos na época em que namorávamos? Namorávamos. Tínhamos tempo para passear, sair, jantar fora, ter viagens a dois, momentos só para o casal. E quando o relacionamento entra na rotina, que a gente olha o cenário geral, a gente percebe que esse casal deixou de namorar. Eles estão focados em outros aspectos da vida, menos na vida a dois, né? No relacionamento, na intimidade. Então é fazer o caminho de volta. É voltar realmente a fazer coisas de casal. Isso melhora muito a qualidade de vida do casal. E é importante, tipo assim, os casais, eles procurarem ajuda até para resgatar essa sensualidade e também como quebrar esse preconceito de buscar ajuda, porque de repente quando você vai buscar ajuda, tá achando, não tá dando conta, não sabe fazer e tal. Esse preconceito que tem ainda, né? Sim, há um grande preconceito, principalmente quando aparece dentro do relacionamento algumas disfunções. Vou trazer um dado para você. Por exemplo, um homem demora em torno de 4 anos e meio para buscar ajuda profissional quando ele apresenta algum tipo de disfunção, né, de disfunção sexual, tá? A mulher demora um pouco menos. Mas por que as pessoas têm preconceito em buscar ajuda? Porque quando eu buscar ajuda, eu tenho que me declarar falho, fraco. Eu falhei em algum ponto aqui desse processo e aceitar isso demora. Mas existem profissionais incríveis que podem ajudar casais a resgatarem tanto o relacionamento quanto a função sexual, propriamente dita, né? E aí a gente faz um trabalho com vários profissionais em relação a isso. Mas é preciso entender e olhar para o relacionamento com amor. Esse relacionamento vale a pena? Nosso relacionamento é um relacionamento que vale a pena ser salvo. E aí, quando a gente entende que o mais importante é estar juntos, a gente busca ajuda e quebra esses tabus em relação a não buscar, a achar que não precisa, a achar que é mostrar fraqueza. Eu acho que o amor, ele tem sempre que ser mais forte do que qualquer fraqueza. Com certeza. Né? E é importante também a gente destacar, né, Carla, que a sexualidade é um dos pilares, né, importantes para manter o casamento, né? Que de repente fala, traiu porque não estava acontecendo mais, foi procurar fora de casa e tal. Mas não é bem assim também, né? Não é esse o caminho. Eu acredito que dentro de um relacionamento cabe diálogo, né, e não traições. E quando a gente percebe que o sexo é um dos pilares, a gente tem que buscar realmente ter essa sexualidade fortalecida. O trabalho que eu faço hoje, eu vejo que é um trabalho super importante porque eu levo um pouco de conhecimento em relação à sexualidade para mulheres do Brasil inteiro. E eu vejo que muitas pessoas não têm uma vida sexual boa porque não sabem como funciona o seu corpo, não sabem como fazer isso dar certo entre 4 paredes, né? Então eu acredito que se o sexo é um dos pilares do relacionamento, o outro é amor, né? É fé, espiritualidade do casal, dinheiro. São essas penas que mantêm um casamento em pé.
E se uma perna falha, como a parte da sexualidade, tem que estar com o amor fortalecido, a fé tem que estar, né, presente nesse relacionamento e o dinheiro também tem que estar equilibrado, senão o casamento realmente tende a acabar. Mas eu acredito assim, que a gente sempre pode resgatar o relacionamento. Eu sou muito incisiva na minha rede social, posso continuar falando? Claro. Eu falo muito, tá? Não, fica à vontade. E sempre que alguém me manda queixas nas minhas caixinhas de perguntas sobre devo terminar esse relacionamento, devo largar, meu marido é assim, minha esposa é assado, eu falo, busquem ajuda profissional antes de terminar um relacionamento. Aí um dia desse uma pessoa me contestou, Carla, mas você sempre manda as pessoas tentarem resgatar e nunca colocar ponto final. Os relacionamentos precisam ter pontos finais, né? Eu falei, eu concordo, mas eu seria irresponsável se eu não indicasse antes profissionais para ajudar nesse processo. Né? Porque há como resgatar o relacionamento, há como ter mais intimidade, voltar o respeito, ter mais vida feliz a dois. Há caminhos, as pessoas só precisam tentar. E acreditar também, né? E procurar. E dois quererem, né? Porque ninguém constrói um casamento sozinha. Nenhum homem nem mulher constrói sozinho. Então os dois precisam estar envolvidos nesse processo. E assim, a mulher, eu sei que ela é mais sentimental do que o homem, né? Como esse casal ele pode encontrar, então, esse equilíbrio? Porque isso também impacta bastante na sexualidade, né? Sim. É assim, a gente percebe que o homem, fisiologicamente falando, ele é muito mais movido pela testosterona. Então, traz muita objetividade. O homem é objetivo dentro do relacionamento. E a mulher não. A mulher é como um grande anzol. Ela vai enganchando várias coisas. É amor, sexo, dinheiro, aí vem filhos, casa, trabalho. E acaba que há um desencontro entre homens e mulheres em se tratando de vida sexual. Homem é objetivo, prático, mulher é sentimental. Então, como que a gente traz esse equilíbrio? O homem sendo um pouco menos objetivo e mais companheiro. E a mulher também pensando um pouquinho que ela pode também flexionar um pouco mais e se doar um pouco mais na vida a dois, na vida sexual. E eu sei que não é fácil fazer isso dar certo. Muita gente olha pra mim e fala, ai, mas você não tem 3 filhos como eu. Eu falo, olha, eu faço toda a reverência a você que tem 3 filhos, um marido para cuidar e uma casa. Mas há caminhos para fazer isso dar certo. Né? Então, acho que os dois se flexionarem um pouquinho. O homem deixa de ser um pouquinho objetivo e passa a ser mais companheiro, né? E a mulher deixa de pensar um pouco só no desejo espontâneo. Agora eu vou te falar uma coisa importante. Mulheres e homens que estão me ouvindo, desejo não é espontâneo. As pessoas acreditam que o desejo é espontâneo e ele não é. Ele é trabalhado. E muitas vezes a gente vai para o quarto, vai para um momento de intimidade, não movida pelo desejo, mas pela neutralidade. O casamento tá bom, o marido ajudou em casa, lavou a louça, então estou tranquila, as crianças não estão com febre, eu estou neutra. Se eu for bem estimulada, bem tocada, a minha vida sexual flui. Aí o meu desejo vem. Então, às vezes, a gente não faz amor pelo desejo. A gente faz porque o casamento tá bom. E a partir do momento que o processo acontece, meu corpo responde. E aí eu tenho satisfação. Mais leve também. Fica mais leve. Se a gente for esperar só o desejo, ele não vem muito fácil para as mulheres. E assim, Jenny, mas quando acontece o extremo, né? Acaba o desejo desse casal. O que fazer para essa chama reacender? Então vamos lá. Se for no caso do homem, a primeira indicação, eu como terapeuta sexual, a gente vai primeiro olhar esse corpo, né? Os hormônios estão bem, como está a saúde, diabetes, quais medicamentos que esse homem toma, né? Tem uso de álcool, drogas, tudo isso. Ok. Tirou toda a questão física, vamos para a psicoterapia. Por que o desejo acabou? Né? Foi porque ouvi muitas vezes ele falando isso, então vamos ressignificar isso daqui para voltar para o casamento. E a mulher também da mesma maneira, ginecologista, né? Buscar ajuda, olhar a questão física, tá tudo ok? Então vamos tentar ter intimidade. O relacionamento a dois, a vida sexual, fica muito afetada devido à vida relacional. Como que é o dia a dia do casal? Né? Então, é tentar resgatar novamente respeito, admiração, momentos de intimidade, contato físico, momento a dois. Eu falo que o casal tem que ter o dia na agenda. Então, assim, quinta-feira é o dia dos dois. Não vai filho, não vai amigo, não vai parente, não vai ninguém. O casal vai sair, vai jantar, vai ao cinema, né? Vai ficar próximo um do outro. O namorado do começo. É o resgate, começo, né? Quando elas falam assim, queria ter a vida a dois como era no tempo de namoro, eu falo, volte a namorar. O caminho é esse. E deixa eu te falar mais uma coisinha. Ter um bom casamento gasta tanto tempo e energia quanto ter um mau casamento. O negócio é como a gente gasta a nossa energia, né? E assim, se eu me propus a viver esse relacionamento, por que não vou me esforçar? Por que não vou ter momentos só para nós dois? Por que não vou criar momentos de intimidade, criar climas românticos e estar presente de verdade nesse casamento? E aí a vida sexual se torna boa por consequência. Então é assim, vertical alinhada, horizontal boa. Horizontal boa, vertical boa.
É importante também a gente falar, como a Jane falou, que nas palestras dela ela fala bastante sobre isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sexualidade feminina, que ainda envolve muitos tabus. Como se livrar delas? Quando a gente fala se tocar, a gente fala sobre câncer de mama, tem muito tabu sobre isso também, né? Existem muitos tabus em relação a corpo, né? Em relação a conhecer o seu próprio corpo. Muitas mulheres não têm a menor noção de como esse corpo funciona. Tem dificuldade de se tocar, inclusive para fazer um exame aí, né? Esse mês é um mês importante a gente falar, né? Que é o mês da prevenção aí do câncer de mama. Então a mulher primeiro ela tem que gostar do corpo que ela tem que aceitar o corpo que ela tem. Fazer as pazes com esse corpo é muito importante, não importa seu peso, sua altura, seu contorno corporal hoje. Esse corpo é instrumento de Deus, ele está aí para ser usado, né? Ele me mantém aqui viva, né? Com autonomia para ir e vir, para viver. Então, quando eu aceito o corpo, quando eu conheço esse corpo, como eu sei como ele funciona, na hora do sexo fica muito mais fácil. Porque aí eu posso conduzir o outro a trazer aquilo que me traz prazer e aquilo que me faz bem. E também a me posicionar, porque relacionar também é saber se posicionar e dizer aquilo que eu não gosto e aquilo que eu gosto. E a gente tem que quebrar esse tabu e achar que o outro é obrigado a saber como eu funciono, né? O casamento não acaba por causa do sexo, acaba por causa do diálogo. Se eu sei dialogar, eu vou trazer isso inclusive para minha vida sexual. E na hora eu vou dizer sim ou não, ou mais para lá ou mais para cá. E aí tudo fica mais fácil. Então, primeiramente, o primeiro caminho mesmo é autoconhecimento. Autoprazer, autorresponsabilidade. E a gente viu que nessa pandemia algumas pessoas acabaram tentando se conhecer mais o corpo, tanto os homens quanto as mulheres. Acabaram surgindo as boutiques sensuais também, Sim. né? Então isso é muito importante também, porque lá você pode conhecer, trabalhar, lidar com isso. Que as palestras, que você leva esse conhecimento para as mulheres também, para elas verem que é importante essa conversa antes de desistir totalmente. A gente não se deve desistir, que tem outros meios também, né? Tem outros meios e eu acho que a educação sexual, ela é o caminho também, sabe? Olhar para essa sexualidade com um olhar de amor, olhar o quanto essa sexualidade realmente pode ser boa, pode ser melhorada a partir do momento que eu me permito. Então eu desconstruo alguns valores que foram colocados na infância, na parte da adolescência, para construir uma nova mulher, né? Uma mulher com mais autonomia sexual. E olha só, você falou sobre a pandemia, você sabe que o Brasil bateu todos os recordes de venda de sexy toys durante a pandemia. Foi o ápice das lojas de produtos sensuais. Por quê? Porque as pessoas tiveram necessidade de se conhecer e de se dar prazer sozinhos também, né? Não podiam sair, não podiam ter contatos também. Quem era casado era casado, mas quem estava sozinho, às vezes estava com medo, pandemia, acabaram se relacionando sozinhos, né? Sabendo que isso te dá prazer também. Né? E aí o caminho é muito mais curto quando a gente conhece como que a gente sabe se funciona, porque na hora do sexo fica descomplicado. Né? A gente fala, ai, assim, assado, né? E aí o relacionamento funciona. Eu acho que a pandemia, ela foi muito ruim, mas ela trouxe muita coisa boa pra gente. E trouxe a oportunidade da gente ter tempo até para se conhecer mais. E isso foi muito produtivo. Acho que os casais que aguentaram a pandemia são casais mais fortalecidos no relacionamento. Legal. São casais que agora se uniram de verdade. Legal, Jane, eu queria ficar a tarde toda batendo tempo, mas a gente não tem tempo. Já acabou. E você ainda tem que ir para Toledo, para palestra. Sim. Gratidão, vou deixar o Insta da Jane ali também, tá? Para vocês seguirem ela. Também quero mandar um abração lá para as meninas do Topa Boutique Sensual que indicaram ela pra gente aqui hoje. Nádia, Evelyn, obrigado pela indicação, show de bola. Vamos tentar conversar antes de você voltar para Minas, hein? Vamos conversar mais aqui. Gratidão. Vai ser um prazer, tá? tá? Obrigado. Bom, e antes de ir para cá,